Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Vamos ler comigo? Vamos ler junto? Vamos lá? E se somos, vamos lá, 1, 2, 3. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Eu quero falar sobre a herança do Senhor, a herança que está sobre a nossa vida, a herança que nós devemos aguardar. Eu não sei se você vem acompanhando durante esse mês, nós falamos sobre as recompensas do Senhor sobre a nossa vida, e que nós devemos esperá-las em tudo aquilo que nós servimos, em tudo aquilo que nós damos, em tudo aquilo que nós entregamos. Nós devemos esperar a recompensa do Senhor. Mas por que nós devemos esperar essa recompensa? Primeiro ponto que nós temos que entender dentro desse mês, esse mês tão maravilhoso que Deus nos tem dado e tem aberto muito as nossas mentes, é que por que eu devo receber recompensas? Por que eu sou tão amado? Por que eu sou tão protegido, cuidado? Eu vinha falando com a minha esposa sobre algo que aconteceu ali no Brasil, e eu falei para ela, eu digo, só um sobrenatural para isso acontecer. Ninguém programou nada, e algo passou de uma forma muito sobrenatural. Não existe como não falar que foi Deus. O cuidado de Deus com as nossas vidas em coisas pequenas. E o mundo, ele está programado para nos convencer que nós temos que ter uma vida escassa, uma vida limitada, uma vida triste. A programação do mundo hoje é para preparar as pessoas para não viver a excelência, para não viver a presença e a glória do Senhor. O mundo está programado, as escolas estão programadas. Muitas vezes como pais, porque crescemos nessa cultura, nós mesmos programamos os nossos filhos, e nós começamos a trazer isso como uma cultura, como um estilo de vida. Essa é a minha vida, até aqui eu cheguei. Talvez o João merece, talvez a Joana merece, mas não eu. Eu não tive uma preparação, não sou eu. A escola do mundo vai nos ensinando e nos batendo e nos levando para longe daquilo que Deus programou. Muitos cristãos estão sendo enganados também com essa mentira. Essa mentira, ela está sendo ministrada no coração de muitas pessoas pelo inimigo, que nós nunca conseguiremos alcançar um êxito. Por exemplo, algumas coisas simples, como por exemplo falar inglês, ou talvez alcançar uma cidadania nesse país, ou já não é tão simples, mas é uma bênção, amém? Ou progredir nesse país, alcançar as vitórias do Senhor e tantas outras coisas, ou ter simplesmente um casamento feliz, ter uma vida feliz, ser em paz consigo mesmo. Muitas pessoas já não acreditam mais nessa bênção. Por quê? Porque o mundo vem codificando as pessoas, e justamente esse mês nós estamos para descodificar, para remover, para tirar essa mentira da nossa mente. Sem perceber, nós estamos plantando em nossa mente uma mentalidade de miséria, uma mentalidade onde a glória do Senhor não se encaixa. A glória do Senhor não se encaixa com miséria, a glória do Senhor não se encaixa com escassez, a glória do Senhor não se encaixa com tristeza. Se isso é para você, dê glória a Deus, amém? A glória do Senhor não se encaixa com unidade. A glória do Senhor, onde há desunião, onde há tristeza, onde há escassez, aí não está a glória de Deus. Por isso, um dos motivos que o inimigo, ele usa o mundo e tudo, escolas e tudo mais, e eu não estou dizendo que a escola é mal, não, mas nós temos que viver nesse mundo baseado no plano de Deus para a nossa vida. A verdade é que o mundo é ensinado ao mundo a uma vida sem Cristo, e uma vida sem Cristo é uma vida sem a glória. Uma vida sem Cristo é uma vida sem o Espírito Santo. Uma vida sem Cristo é uma vida sem paz. Uma vida sem Cristo é uma vida de miséria.
Em Ageu capítulo 2, versículo 8, diz: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Em Salmo capítulo 50, versículo 10, diz a palavra de Deus: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias, aos milhares sobre as montanhas. O mundo ensina que nós não podemos esperar nada da vida. O mundo, ele nos programa, muitas vezes até, muitas pessoas, às vezes, crescem na mesma cidade, ao mesmo tempo, ao redor da mesma família, e eles nunca conhecem nada fora. Deus nos deu uma oportunidade de sair muitas vezes dos nossos países e estar aqui. Isso abre um pouco a nossa mente, e a gente olha para trás e a gente vê tantas coisas que parece que está na mesma. Mas eu quero trazer isso para a nossa vida. Às vezes nós mudamos de país, mas nós levamos esses problemas que estavam lá juntamente conosco. Deus prepara uma vida de alegria para a gente, e a gente diz: eu não posso, porque eu não fui preparado para viver uma vida de alegria. Não, isso aí comigo não vai dar certo. Deus prepara prosperidade para a nossa vida, mas a gente diz: não, isso aí não é para mim. Isso fica na nossa mente, sempre descendo o tempo todo, e nos moldando, e trazendo tristeza, trazendo ansiedade, trazendo tantas coisas. O que a Bíblia diz a esse respeito? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Há uma pesquisa que 95% das coisas que nós nos preocupamos nunca vai acontecer. Não sei se você sabia disso, isso é uma pesquisa. 95% das coisas que nos preocupamos. E quando eu faço uma análise na minha vida e vejo tantas coisas que muitas vezes eu me preocupei que nunca aconteceram nada. E nós gastamos a nossa mente, o nosso tempo, o nosso cansaço, nós nos esgotamos com o Senhor. E sempre acabamos na mesma situação. Nós precisamos descodificar, e é isso que Deus quer fazer hoje aqui. Há duas formas. Veja, é verdade que o inimigo, ele quer nos condicionar a pensar como um mundo que nunca teve um Cristo. Eu quero recordar você que Cristo morreu na cruz do Calvário. Eu quero recordar você que isso foi há 2000 anos atrás. Eu quero recordar você que foi por uma aliança pela tua vida. Eu quero recordar você que não foi simplesmente pela salvação. Eu quero recordar que Deus, Jesus, morreu na cruz para que você fosse uma pessoa de bênção, de alegria, de paz, carregador de boas novas. O mundo não tem o que nós temos. O mundo não conhece o que nós conhecemos. Quando muitas vezes nós vamos apresentar Jesus às pessoas, e quando falamos a palavra Jesus, automaticamente já retém, porque o inimigo não quer que elas conheçam a Jesus. Olha para o teu irmão e diga: você conhece Jesus. Jesus morreu na cruz por você. Eu não posso viver a minha vida em crise. Algumas pessoas dizem: se eu tiver o dinheiro, a minha vida vai mudar. Se eu tiver nos Estados Unidos, a minha vida vai mudar. Se eu tiver documento, a minha vida vai mudar. Se eu casar, a minha vida vai mudar. Se eu tiver filho, a minha vida vai mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você: para de esperar e muda hoje. Muda hoje e diga: a minha vida é uma vida de bênção. A minha casa é abençoada. Eu sou abençoado. Aonde eu vou, a bênção do Senhor está comigo. Às vezes nós fazemos uma análise na nossa vida, então nós vamos... Duas formas que eu posso passar para vocês hoje, como passar por crises. Toda vez que eu passo por crise, eu faço uma análise. Essas duas formas sempre é o meu termômetro. Uma delas é quando Deus está nos provando. Quando Deus está te provando, acabou. Jó estava ali orando, adorando, e chegou a prova do Senhor para ele. Só que toda prova, ela traz uma vitória mínimo dupla sobre a tua vida. Amém? Então toda prova, Deus, Ele prova, mas Ele nos recompensa com aquela prova. A Bíblia diz que abençoados são os que são provados pelo Senhor. Eu não posso reclamar de uma prova. Às vezes nós somos provados com os amigos, às vezes nós somos provados na igreja, às vezes nós somos provados com planos que nós fomos frustrados. Às vezes nós somos provados com coisas talvez insignificantes para outros, mas para nós com uma grande relevância. Tem alguém aqui? Eu quero dizer para você que quando Deus está te provando, esteja muito feliz, porque saiba que uma recompensa muito grande está a caminho.
E existe uma outra prova, uma outra forma de passar por crise. E qual é ela? Estar em desobediência. Estar em desobediência nos tira do trilho da vitória. Estar em desobediência fecha portas que muitas vezes a pessoa está em obediência e tudo está acontecendo, e quando ela entra em desobediência, as coisas começam a se fechar. Por isso, todas as vezes que eu estou passando por uma crise, eu quero fazer uma análise na minha vida. Como está o meu coração? Como está a minha vida com Deus? Como está a minha fé? Como está o segmento dos meus devocionais, a minha oração? E muitas vezes eu intensifico para que eu possa encontrar mais perto, ouvir mais de perto a voz de Deus e começar a atuar na minha vida. Quando eu estou em desobediência, quando alguém está em desobediência, as portas se fecham. A misericórdia de Deus continua ali, a proteção de Deus continua ali, mas as coisas não acontecem. Por isso é muito importante entender algo. Eu estou em desobediência, então Deus está me punindo. Não. É porque a Bíblia, a palavra de Deus é uma lei para essa terra. E quando eu estou em desobediência, a própria palavra me ensina. E o amor de Deus é tão grande que Ele por si próprio, a palavra de Deus nos ensina que portas serão fechadas por estar em desobediência. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu estou em obediência, quando eu evito de desobedecer a Deus, eu estou temendo a Deus, e as bênçãos do Senhor estão caminhando comigo. Mas quando eu entro num campo de desobediência, e muitas vezes nós entramos num campo que nem não é nós que estamos desobedecendo, mas o campo está desobedecendo. O que eu quero dizer? Às vezes nós nos fluímos com amigos que estão em desobediência e a gente está bem ali com eles, e começamos a desobedecer também. Aquilo se torna um gatilho para que nós também iniciamos agora a desobedecer. Quando desobedecemos, as portas se fecham. Às vezes, pessoas passam por crises financeiras. Por quê? Por causa da desobediência. Jesus venceu para que a minha e a sua vida seja uma vida completa, não limitada somente à salvação, mas seja uma vida próspera. E a riqueza do Senhor não é igual do mundo. A prosperidade do Senhor não é igual do mundo. A riqueza do mundo não dá prosperidade. Eu vou repetir: a riqueza do mundo não dá prosperidade. Muitos ricos ou pessoas que podem ainda, que têm muito dinheiro, ainda vivem numa vida, numa riqueza cheia de misérias. Eu conheço inúmeros, vários. Um dos homens mais ricos, posso dizer talvez que seria um bilionário, um dos homens mais ricos, que foi um mentor na minha vida por alguns anos, era um homem que tinha muito dinheiro, mas ele vivia uma vida de miséria na família, miséria no relacionamento com os filhos, miséria até mesmo nas finanças. Muitas vezes quando ele vinha para cá, ele me ligava e dizia assim para mim: você está com 2 carros, eu vou deixar um para mim, porque eu não quero alugar carro, porque eu quero salvar dinheiro. São pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem uma vida de miséria em todas as áreas. Por quê? Porque a riqueza do mundo não é prosperidade. A riqueza no mundo nunca foi prosperidade. Mas Deus, da palavra de Deus, Ele nos promete uma prosperidade. Diga comigo: eu sou próspero. Por quê? Porque eu tenho Cristo. É uma herança sobre a minha vida. Eu sou filho, né? Quem nós somos? Você foi criado em Salmo 139:14. Você não foi criado por mãos qualquer, você foi criado pelas mãos do próprio Deus. A Bíblia nos fala em Salmo 139, versículo 14, eu estou lendo na minha versão, talvez tenha alguma diferença: graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Pare e pense uma coisa aqui. Você já fez algo com as suas próprias mãos? Você já fez? Às vezes eu falo com as crianças, e uma certa vez um irmão veio falar comigo e disse: pastor, eu queria muito dar alguma coisa para você, e a minha situação não está favorável para fazer isso. Eu digo: filho, faz algo com a tua mão. Porque quando você está comprando um presente para alguém, quando você está fazendo alguma coisa para alguém, você está pensando nessa pessoa, certo ou não? Sim ou não? Quando Deus nos formou, volta lá atrás,
Você já fez alguma coisa com as suas mãos? A minha esposa, nós fomos para Aspen uma certa vez com um amigo nosso, Joe, e lá eles chamaram uma pessoa que ensina a pintar quadro. Ela e a esposa do Joe e a menina do Joe, e elas foram pintar um quadro. Eu não sou muito desses quadros pintados, mas foi o quadro que ela pintou. Está lá na minha casa até hoje, tomando um espaço lindo na nossa casa. Por quê? Porque foi um quadro que ela pintou. Um quadro. Às vezes no nosso trabalho nós fabricamos, nós temos uma palavra na nossa companhia. O que você pode desenhar, nós podemos fazer. Se você coloca no desenho, nós fazemos. É um logo na nossa companhia. E às vezes nós olhamos, eu lembro que eu vendi uma escada muito linda, e eu falei, que lindo que ficou essa escada. E eu estive ali trabalhando com um rapaz, que hoje já está no Brasil, fabricando essa escada. E quando chegou, entregamos ao cliente, eu admirei aquela escada, ela ficou muito linda. Eu quero uma dessa aí, e instalei uma na minha casa. Nossa casa, aqui de Coconut Creek, tem uma escada no mesmo design. E todas as vezes que eu olhava, eu lembrava dos detalhes que quando nós fizemos aquela escada. Você já fez algo? Imagina o Senhor te fazendo. Imagina o Senhor te preparando para te enviar para essa terra. Imagina o Senhor te formando do pó da terra, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus nos deixa muito claro isso. Ele te formou, Ele te fez. Você é especial. Você é especial. Às vezes nós começamos a colocar defeito em nós mesmos. Não nos admiramos mais, não gostamos mais. Muitas vezes quando nós fazemos encontro de casal, eu falo muito abertamente, vai para frente do espelho. Se admire, porque Deus te fez. Nós somos criaturas do Senhor, Ele nos fez. Por que será que o Senhor não nos formou só pela palavra? Haja. Imagina, Ricardo, haja, Ricardo. Ele foi lá e disse assim, não, eu quero fazer o Ricardo com a minha mão. O próprio Deus te formou, te teceu, Ele te fabricou completo. Nós somos eleitos, somos valiosíssimos para Ele. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da tua madre eu te consagrei, eu te constituí profeta das nações. Pastor, eu não sou profeta das nações. Quem falou que você não é? Onde nós estamos profetizando. Às vezes o fato de você dar um Deus abençoe para a pessoa que está do seu lado, você está profetizando na vida dela. Deus te abençoe, meu irmão. Conhecer uma pessoa que às vezes faz um favor para você. Eu uso essas palavras o tempo todo. Deus te abençoe. As pessoas usam muito obrigado, eu uso Deus abençoe, Deus prospere o teu caminho, Deus te dê paz. Você é um profeta das nações. Aonde você está, aonde você chega, a presença do Senhor entra contigo. Por quê? Porque o Espírito Santo mora em nós. E quem é que nós somos? Diga, eu sou filho, eu sou filha, sou filho dele, filho do Deus vivo. Deus não nos fez para viver uma vida limitada. Deus não nos fez para viver uma vida de bloqueio. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus nos criou para algo sobrenatural, para adorar a ele, para estar nele, para ser santo através dele. O reflexo de Deus na minha vida me santifica, amém? Por isso o inimigo sabe e se assusta com o poder que está na vida dos cristãos. E é nesse momento que ele começa a tentar codificar os cristãos, codificar a tua mente para que você não viva, para que você não tenha o que Deus preparou para você. Precisamos descodificar toda essa mentira da nossa mente. E esse é um processo que inicia quando nós recebemos a revelação de quem nós somos. Veja bem, no mundo muitos jovens hoje, uma epidemia, né? Hoje muitas coisas que há 20 anos talvez atrás a gente não via. E tudo desvalorizando o ser humano, desvalorizando a mulher, desvalorizando o homem, desvalorizando as crianças, desvalorizando as pessoas de mais idades. Está aqui comigo? Diga assim, esse é um programa no mundo. Porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Mas quem está
está em Cristo, nova criatura é. Não está na mão do inimigo, não está no projeto do inimigo, não está nos planos do inimigo, não está na mensagem do inimigo, não. Nós somos preparados por Ele como filhos para prosperar, para ser cheios de vida, cheios de alegria. Somos criados por Ele, comprados por sangue, uma nação santa, um povo eleito. Hebreus capítulo 9, me esqueci o versículo, eu não coloquei para eles, fala que nós somos um povo eleito, uma nação eleita. Olha para o mundo e olha quem nós somos. Qual é a diferença? Nós somos melhores do que os outros? Não, o melhor é Cristo em nós. A Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Quando Cristo está em nós, nós temos esperança de glória em nós. Não, quando Cristo... pastor, eu sei, mas sabe, eu sempre estou representando... É uma tristeza, é sempre um pensamento ruim, é sempre que não vai dar. Não, isso aí não é a esperança da glória, é a glória do Senhor. A glória do Senhor, pastor, mas aí não tem dia ruim? Tem, a Bíblia diz que a noite pode... Às vezes há choro na noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. O justo pode cair, mas ele se levanta. Por quê? Porque Deus está com ele. Dá um aplauso ao Senhor. Provérbios capítulo 23, 7, a parte A do versículo diz: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Quais são os pensamentos que têm dominado a tua vida hoje? Pensamentos de conformismo? Não vai mudar? Não vai mudar. Se você estiver esperando algo acontecer para mudar, eu vou dizer para você, e você está conformado com a vida que você tem, porque nada tem o poder de nos mudar. Só Cristo tem o poder de mudar a nossa vida, amém? A palavra de Deus, a Bíblia diz que nós recebemos a palavra através da fé, e aí gera mudança. Pensamentos negativos, pensamentos de enfermidade. Tem pessoas que vivem doentes. Eu me recordo que quando nós fomos fazer o retiro pela primeira vez, o retiro individual, uma das perguntas que está no formulário, dizia se você é viciado em remédios. E eu não entendi aquilo, eu digo viciado em pílulas, né? E eu não entendi aquilo, eu disse viciado em pílulas. Aí eu perguntei para o rapaz que estava ministrando a nossa vida, ele disse: não, porque muitas pessoas têm um vício. E eu digo: o que seria um vício? Ele disse assim: se a pessoa toma remédio toda semana, isso já não é algo normal. Eu digo: olha só, que coisa interessante. Às vezes nós confiamos mais nas bulas dos remédios, mais em tudo. Sim, quando nós ficamos enfermos, tomar um remédio, eu não estou dizendo que isso é pecado, mas primeiro nós consultamos o nosso Deus. Nós não temos que estar tomando remédio por qualquer dor de cabeça, por qualquer problema, por qualquer situação. Estou ansioso, tenho que dormir, tenho que acordar, tudo é remédio. Então preciso uma libertação, eu preciso fazer uma nova, eu preciso descodificar com as coisas do mundo. A glória de Deus está sobre a minha vida. Eu nasci para ser saudável, eu nasci para ser forte, eu nasci não para ser derrotado com situações adversas que vêm. Nós nascemos para vencer, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais, quem lembra? Do que vencedores em Cristo Jesus. Pensamentos de culpa. Tem pessoas que não podem viver o hoje porque o pensamento está na culpa do passado. Pastor, olha só, mas é que eu fiz isso. Deixa eu dizer para você, o poder de Deus apaga todas as transgressões. E a Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento. Mas tem gente que tem uma varinha de pescar afiada em casa. Ela vai lá no mar do esquecimento e pescar aquilo que ficou no passado. O mar do esquecimento. A Bíblia diz, é expiação no Antigo Testamento, é remissão no Novo Testamento. Expiação é coberto, remissão é apagado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nossos pecados arrependidos não existem mais. Não volte mais no passado. Está aqui, igreja? Pensamentos devem ser usados para facilitar nossas vidas e não para dificultar. Eu vou repetir o versículo, porque como imagina a sua alma, assim ele é. O que você pensa sobre você é o que você é. O que você pensa sobre o amanhã é o que vai, o portal que você está abrindo. Quando eu vou ministrar casais, eu falo assim: deleta do calendário, deleta do seu vocabulário a palavra divórcio. Deleta. Não existe, vocês vão resolver.
é lógico que quando precisa os dois estarem nessa comunhão. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho que estar preocupado com o dia de amanhã. Tem pessoas que divorciaram hoje, mas já estão pensando há 10 anos atrás. Tem pessoas que faliram hoje, mas já estão pensando 10 anos atrás. Eu vou falir, eu não vou conseguir documento, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Nunca muda a sua história, porque os teus pensamentos sempre dificultam os teus caminhos. Tem alguém aqui não? Eu preciso usar os pensamentos de Deus, eu preciso pensar, diga assim, olha para o teu irmão e diga, pense de forma abençoada. Pense de forma abençoada e não maldita. Pense coisas positivas, pense como Deus. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, Jeremias 29:11. Pense de forma abençoada. A palavra de Deus nos ensina e nos direciona. Vejamos, Josué capítulo 1, versículo 8. O que é que a palavra de Deus tem para nós? Quando eu medito na palavra de Deus, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medite nele dia e noite. Medite nele quando? Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Aí olha o final do versículo. Então farás prosperar o teu caminho e serás um falido. E serás o quê? Bem sucedido. Eu às vezes fico irritado, que tem gente que crê mais numa bula de um remédio que está lendo ali, e não crê na palavra do Senhor. E serás bem sucedido. Você é próspero. Eu preciso levar essa prosperidade comigo. Pastor, tem áreas que eu não estou em prosperidade. Então tem áreas que talvez você está em desobediência. Pastor, eu acho que é prova de Deus. Veja bem, a prova de Deus, ela não dura para sempre. A prova de Deus é temporária. Tem pessoas que estão em 10 anos e não estão em prova. Não existe prova de 10 anos, meu irmão. Está aqui, amado? Amém? Eu passo uma prova, eu venço ela, eu vou para outro degrau. Eu venço a outra prova, vou para outro ano. Venço a outra prova, vou para o ano seguinte. Todo final de ano tinha um provão para a gente passar para o próximo ano. Tem gente que fica voltando no mesmo ano, volta no mesmo ano. Por quê? Porque você não atingiu a média de pelo menos 70 ou 75. Algumas escolas 70, outras 75. Está comigo aqui, igreja? Está comigo? Eu não preciso estar passando pelos meus problemas sempre. Então vou precisar fazer uma análise na minha vida para ver o que está precisando de mudança. Eclesiastes capítulo 11, e eu vou usar só o versículo 1 e o versículo 4, por favor. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Que é isso? Lança o teu pão sobre as águas. Olha para o teu irmão e fala assim: não existe plantar para Deus sem recompensa. Pode passar tempo, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Pode passar tempo, mas nós vamos recolher. Eu não preparei um vídeo para soltar para vocês, mas um vídeo de um profeta que falou comigo, e ele falou assim: você cuidou da vida de umas pessoas há muitos anos atrás. Você perdeu o contato com essas pessoas, você não sabe mais deles, mas essas pessoas se tornaram milionárias, e elas estão voltando nesse momento para abençoar sobre o build que Deus está fazendo através da tua vida. Anos atrás está voltando, ou seja, não há como não ter recompensa. E veja o que diz o versículo 4: quem somente observa o vento nunca vai semear, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em tempos de crise, eu oferto. Em tempos de crise, eu me dou. Em tempos de crise, eu me entrego. Em momentos que o diabo quer colocar dúvida, eu me entrego muito mais. Por quê? Porque eu sei que existe uma colheita. Diga comigo: colheita, recompensa. Eu preciso olhar para o céu e esperar essa recompensa. Renove os seus ensinamentos passados. Liberte-se hoje. Liberte-se de toda escassez, liberte-se de todo pensamento ruim, liberte-se de todo pensamento negativo. Creia na colheita do Senhor. O salmista diz que eu fui jovem e hoje estou velho e nunca vi um justo mendigar o pão.
Eu acho que eu já posso fazer posse desse versículo também. Já com 51 anos de idade, eu observo: Deus é fiel. Eu entrei nessa terra com 25 anos de idade, 2000. Na minha segunda semana eu fui levar minha esposa para um jantar e a gente viu um restaurante e tinha pessoas lá dentro, mas na porta estava bem grande uma placa closed, fechada. E acho que a gente não estava familiar ainda com o inglês. E, sei lá, a gente entrou. E quando nós entramos, era uma reunião da Donep. E ali tinha uma pessoa, Rangel. Uma pessoa muito conhecida, um testemunho maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecê-lo. E então a moça do restaurante veio e falou: olha, hoje é uma reunião fechada. Hoje foi alugado o restaurante para um grupo de pessoas e o restaurante não está aberto ao público. E eu, me desculpa, tinha uma placa lá, o senhor não viu? Eu digo: desculpa, já só está 2 semanas aqui, ainda não estamos lendo tudo, né? E ela disse assim, aí esse senhor, ele se dirigiu a nós, sentou na nossa mesa e falou: não, Deus mandou vocês aqui, vocês são nossos convidados, vocês vão jantar hoje e não vão pagar nada. Diga benção, glória a Deus. E ali houve o testemunho dele, eu escutei o testemunho. No final ele veio e me deu um livro, e eu carrego esse livro no meu coração. Esse livro me ajudou muito em toda a minha história. E o título do livro, pelo título do livro você vai já entender: fidelidade traz sucesso. A vida de fidelidade traz sucesso. Eu preciso entender que vai vir várias coisas para tentar te tirar do trilho, mas mantenha-se fiel, mantenha-se crendo que o Senhor está contigo. Pastor, eu perdi no passado, acabou o passado, hoje é vida nova. Deus tem algo novo. Atue com fé, atue com fé, atue com fé. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz a palavra do Senhor: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Deus está em movimento no nosso meio. Deus está em movimento, renovando as nossas mentes. Talvez o inimigo esteja falando para você a mesma coisa que ele tentou falar para mim. Agora não é hora de construção do templo. Agora? Não. Agora é o pior momento para isso. Mas eu vou dizer para você: não depende de nós, depende dele. A provisão dele, é ele que traz, é ele que vem, é ele que faz. E sabe, deixa eu dizer para você uma coisa: no momento de ganhar uma luta com 22 mil pessoas, só 300 seguraram essa barra. Está aqui comigo, igreja? Jesus estava com quantos para expandir nesse mundo todo? 12. E um deles ainda deu para trás. Não é o número, é a glória dele. Não é o número, é a presença dele. Mas vem aí um tempo de colheita. Avance com um passo de fé como nunca antes. Avance por um momento e entenda que há uma oportunidade sobre essa casa. Há um rio que está correndo sobre essa casa. E esse é um momento de oportunidade. Nós temos a oportunidade de mudar a história da nossa vida, o curso da nossa vida, ir para um nível diferente. Deus está fazendo. Eu estava, tira para mim, Isaac. Eu estava, e prepara o vídeo para mim. Eu estava agora no Brasil, e os irmãos sabem que eu estou trabalhando para a Cruzada do Apóstolo já por 15 anos. E sempre foi um sonho meu levar o apóstolo para lá. Pode tirar. Sempre foi um sonho meu levar o apóstolo e promover essa cruzada no Brasil. E eu sei que muitas pessoas não entendem, talvez, mas eu vi o que Deus fez nas outras nações. Eu vi o que Deus fez, a glória de Deus desceu, o impacto nas pessoas, os milhares e milhares de almas se curvando. E eu digo: eu quero isso para o Brasil. E eu comecei a trabalhar 15 anos. Foi pancada de um lado, pancada do outro, de cima para baixo, de baixo para cima, de todo quanto é lado. Algumas pessoas pensaram que eu estava querendo ganhar status com tudo isso. Nunca. Deus sabe de tudo. E nós lutamos de todo jeito. Entrava por uma porta, quando achava que estava quase acontecendo, levava um chute, tinha que voltar de novo, e vinha por outro, e vinha por outro, e vinha por outro, e vinha por outro. Esse ano nós estamos conseguindo. Eu estava com
118 ministérios juntos, o que é um milagre. 118 pastores juntos, de diferentes ministérios, se reuniram para ouvir falar do congresso, para ouvir falar da conferência. Havia pastor que não olhava para o lado, porque hoje tem um espírito de confusão, de competição na casa de Deus. E a glória de Deus desceu ali, houve uma unção de unidade. Foi implantado sistemas de evangelismo para a cruzada. Já ganharam mais de 10 mil pessoas para Jesus, desde que iniciaram isso. E saber que Deus nos usou como pivô de tudo isso, alegra muito o nosso coração. O que eu quero dizer para a igreja? Depois nós nos reunimos várias vezes com várias pessoas, com pastores gigantes no Brasil, como com igrejas pequenas, e uma palavra vinha para todos eles. Não é quem tem igreja maior ou menor, não é esse o ponto. O inferno continua vencendo. Deixa eu repetir. Enquanto há desunidade, o inferno continua vencendo. Se houver desunidade na igreja, o inferno vai continuar vencendo. Se houver desunidade, e eu estou falando a muitas igrejas que têm uma história, que têm um histórico, que iniciaram de maneira correta, mas hoje vivem em desunidade, vivem desunião. E eu vi tudo aquilo ali acontecendo, a presença de Deus, os evangelismos, os ministérios de intercessão sendo levantados, pastores dizendo obrigado por chegarem aqui, obrigado por estarem aqui. No outro dia nós nos reunimos com 400 pastores, houve outros momentos, vários Zooms com vários pastores, nos reunimos com pastores que têm mais de 200 igrejas, terça-feira vou reunir com outro que tem mais de 1000 igrejas, e a gente é parte dessa história. Aí eu estava traduzindo um pastor em uma das mensagens ali, falando sobre o evento, e o Espírito Santo começou a falar comigo, e até então eu não tinha entendido. Deus foi mostrando isso na minha cabeça, e ele falou assim, o Espírito Santo, enquanto eu estava traduzindo ele, o Espírito Santo falando comigo. O Espírito Santo falou comigo assim: acabou-se uma luta na tua vida, acabou esse ciclo, acabou esse momento, essa luta que você lutou acabou, eu estou derrubando as muralhas, acabou. E Deus falou assim: agora joga a rede de novo. E eu comecei a falar no meu coração, eu digo assim: eu já joguei tantas vezes. E aí ele falou assim, aí o pastor que estava pregando falou assim: dessa vez vai ser diferente. Por quê? Porque esse é o tempo. E eu escutando aquilo, Deus falando comigo enquanto eu estava traduzindo, de repente, está pronto o vídeo aí? De repente ele virou para mim e ele me deu ele me liberou uma palavra profética. E essa palavra profética está dentro para vocês. E eu quero que vocês entendam algo que eu pude entender dentro disso. Depois o Espírito Santo foi conectando comigo e foi me falando. Ele disse assim: filho, você vem lutando por todos esses anos, houve ataque de todos os lados para que isso viesse a acontecer. É grande o movimento que está para acontecer. Só que a nossa colheita está conectado também com o que está acontecendo no Brasil. Assim como agora esse ano nós conseguimos que isso está acontecendo, nossa colheita também está conectada a isso. Aí Deus começou a me mostrar o building que nós estamos fazendo, as licenças que estavam bloqueadas, que saíram, e tantas outras coisas. E Ele disse assim: acabou esse tempo, e esse é um momento novo para mim, para você, esse é um momento para nós. Vamos ver o vídeo. Que ha estado pasando, pero el Dios de los cielos te dice hoy: prepárate, porque la cosecha llega. My God.
Jamaica, levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Se coloca de pé no nome de Jesus. Claudinho, louvor para La cosecha está lista. Há uma colheita para nós. E sabe, eu estou tão confiante nessa colheita, e tão agradecido a Deus, porque depois que você passa lutas, e que o diabo olha assim e diz assim, mas eu não consegui derrubar. Vale a pena ser fiel. E a nossa fidelidade, aparentemente é uma fidelidade que muitas vezes nós falhamos. No meio das provas nós falhamos, sim ou não? Eu falhei várias vezes. E eu sempre considero isso da seguinte forma: perder uma luta não significa perder a guerra. Você pode perder uma luta, mas não a guerra. Como nós perdemos uma guerra? Quando nós desistimos, ou quando nós saímos da presença do Senhor. O que eu quero dizer com isso? No meio da luta nós podemos ter alguns erros, algumas coisas podem acontecer. Isso eu sempre olho para minha avó. Ela passou uma vida toda sofrendo, mas ela permaneceu até o final. O final dos dias da minha avó, algo que ela deixou como herança na nossa vida, ela lia a Bíblia por 8 horas por dia, 74 anos. Hoje, toda a família recebe do que ela vem plantando. Olha para o teu irmão e pega a mão dele, por favor, e aperta bem até ele dar um glória a Deus. Diga: não limite o que Deus quer fazer na tua vida. Não limite o que Deus quer fazer na tua família. Confia no Senhor com todo o teu coração. Eu sei que muitas vezes até mesmo a minha esposa pode não entender em momentos de crise financeira, e eu dizia assim: esse ano, o ano de 2021 era crise muito forte, e eu disse: eu vou desafiar o mundo espiritual, eu vou fazer a minha maior oferta da minha vida. E Deus trouxe uma recompensa, mas toda vez a mesma coisa, o inimigo luta. Não retenhas o que é de Deus. Entrega. Quem sabe Deus está te chamando para um desafio maior, eu não sei. Nós estamos entrando agora. Por que passou essa mensagem? Porque nessa mensagem nós vamos fazer uma entrega. Coloca para mim o flyer do jejum. Nós vamos fazer uma entrega. O que é, pastor? Nós vamos entrar em 21 dias de jejum. Eu quero um nível de glória diferente. E talvez algumas pessoas possam dizer: não, foi porque o pastor foi para o Brasil. Não, isso aqui já está programado, meu irmão. Nós vamos entrar em 21 dias de jejum. E eu coloquei uma forma que é frutas e vegetais, e amanhã eu vou mandar por mensagem para vocês, aliás, hoje à noite, uma segunda forma para os que querem fazer de uma outra forma. Mas eu quero toda a igreja no jejum. Quem eu quero no jejum? Toda a igreja. Jovens, crianças, adolescentes, eu quero a igreja no jejum. Ensina a tua casa a jejuar. Pastor, eu nunca fiz, então vai ser a primeira vez. Eu quero ir para um outro nível. Eu quero remover as limitações da minha mente. Deixa eu te falar, nós vamos para as ruas. Dia 30 o Weber está chegando aqui também com louvor. Já trouxe as guitarras aí, estão aí. Nós estamos fazendo todo um trabalho, daqui a pouco vai começar a aparecer. Estamos trabalhando em toda a programação da igreja. E daqui a pouco nós vamos ver grandes resultados. Mas duas coisas irão acontecer na igreja. Nós vamos levantar como intercessores da igreja, toda a igreja. E número 2, nós vamos sair para as ruas para evangelizar. Talvez você não está evangelizando nem pela internet, não está nem compartilhando os text messages que eu te mando, as mensagens que eu te mando. Agora você vai sair para as ruas e você mesmo vai falar de Jesus. Vamos trazer as boas novas ao Senhor. Vamos evangelizar, vamos ganhar. Os jovens estão esperando o casamento, vão ganhar. Traz os jovens para Jesus aqui. Os casamentos vão chegar aqui. Deus vai salvar, vai libertar, vai purificar, vai transformar. E esse é o momento nosso. Com os teus olhos fechados, de mãos dadas, repita comigo: Senhor, liberta-me hoje. Liberta-me hoje. Liberta-me hoje de toda limitação, de toda dúvida.
em nome de Jesus, com os teus olhos fechados, significando o que você está falando, ok? Diga: eu sou próspero, eu sou filho de Deus, eu nasci para prosperar. E agora te veja próspero. Se o sonho teu é uma família, veja a prosperidade do Senhor. Veja pessoas chegando para você, pessoas talvez maiores, de maior idade, se aconselhando com o que Deus colocou na tua vida. Há uma prosperidade sobre a tua vida. Veja as bênçãos de Deus acontecendo. Veja a filha no chamado missionário, trabalhando, ganhando almas. Deus não errou na promessa. Deus não errou na promessa. Libera teu coração em nome de Jesus. Viva as promessas. Veja as pregações. Veja os ginásios. Em nome de Jesus, comece a ver. Tira o olho do negativo, tira o olho da mentira e entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele vai fazer todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Esse é o momento novo. Pai, descodifica toda a mente agora. Programa, Senhor, com pensamentos de bênção. Programas com pensamentos de bênção. Programa com pensamentos de bênção. Chacoalha a mão do teu irmão. Se ele estiver com boca calada, chacoalha ele. Chacoalha, diga: dá um glória. Profetiza sobre a nossa casa. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre a igreja. KJ Family tem ido a muitos lugares e chegou esse momento da sede. Esse é o nosso momento. Deus fará coisas extraordinárias. E aonde estão os 300 valentes? Estão aqui.